Hoje eu quero dividir com você uma história que chegou até mim. Uma história real, carregada de amor, de esperança e também de uma dor silenciosa. Eu não vivi essa história, mas ela chegou do jeito que a dor chega, atravessando paredes, distâncias, pedindo para ser vista. Mas quando ela chegou, de alguma forma, ela se misturou às vozes de tantas outras histórias que eu já ouvi e que talvez seja a sua também. Porque no fundo, existe uma dor que é universal, a dor de se perder dentro de um amor. Então hoje eu quero caminhar com você dentro dela, não para recontar a dor, mas para dar nome e voz a ela. E para quem ainda carrega essas marcas, saiba de uma coisa: você não está sozinha, você não se perdeu, você foi ferida. Então bora tomar um café comigo. Só eu, você e uma história real com a qual você pode se conectar profundamente. Eu quero te contar a história de uma pessoa que eu vou chamar carinhosamente de nossa pessoa. E eu fiz questão de vir aqui compartilhar isso com você, porque talvez em algum ponto do que ela viveu, você também se enxergue. Nossa pessoa é daquelas que sonha bonito, que acredita no amor não como um acaso, mas como uma construção, gesto por gesto, dia após dia. E quando ela encontrou o outro, parecia que finalmente tudo fazia sentido. E como qualquer começo, era tudo o que ela desejava. Atenção, carinho, muitas mensagens, planos e por aí vai. E era fácil de se encantar. A outra pessoa tinha brilho nos olhos, palavras certas na ponta da língua, resposta para tudo. E se eu não soubesse o final dessa história, nesse momento eu acho que até eu estaria apaixonado. Mas voltando, a pessoa tinha aquele jeito que faz a gente acreditar que o amor é fácil, que basta somente querer. E era fácil se perder ali. E era bom se perder ali. Mas aos poucos, e é importante entender isso, é sempre aos poucos, começaram a surgir pequenas rachaduras. E não eram brigas feias, ainda. Eram silêncios, olhares que julgavam, comentário atravessado, mas logo ele vinha com um gesto bonito, uma palavra doce, e o desconforto sumia. E é assim que as relações abusivas muitas vezes começam. Não precisa de um tapa, nem grito, mas com pequenas fissuras na nossa percepção. E essas pequenas rachaduras a gente acaba colocando debaixo do tapete, porque a gente tem uma expectativa muito grande na relação. E é nesse ponto que acontece uma coisa interessante com o nosso cérebro, porque ele tem a capacidade incrível de se adaptar ao ambiente. Então, quando a dor é pequena e intercalada com momentos de prazer, ele aprende a ignorar sinais de perigo, porque o prazer momentâneo parece que justifica a dor. É o mesmo mecanismo que vicia um jogador numa máquina aí de caça-níquel. E o que acontece é que ele não ganha toda vez, mas de vez em quando ele ganha, do nada. E esse do nada é que faz ele continuar esperando a próxima rodada. E o que acontece é que o cérebro vicia na incerteza da recompensa. A dopamina é liberada mais intensamente quando a recompensa é imprevisível. E aí o cérebro aprende: se eu tentar mais uma vez, talvez desta vez eu ganhe. E no relacionamento tóxico acontece a mesma coisa. Ele fere, depois ele pede desculpa, depois ele ignora, depois ele manda aquela mensagem linda, depois ele silencia. E esse ciclo cria uma montanha-russa emocional, porque a vítima nunca sabe quando o afeto vai vir, mas quando vem, parece que vale a pena continuar. E o cérebro libera a dopamina nesses momentos imprevisíveis de carinho após a dor. E isso cria um vício emocional real. A pessoa passa a buscar o mesmo alívio de novo, mesmo sabendo que o custo disso é muito alto. E o que acontece é que a vítima confunde amor com dor e começa a achar que precisa se esforçar mais para merecer os momentos bons. E se apega ao ciclo, não à realidade. O cérebro vicia em tentar ganhar afeto como se fosse um prêmio que só chega depois do sofrimento. Mas voltando à nossa história, quando nossa pessoa tentava conversar, dizer o que sentia, ouvia que era dramática, que era sensível demais, que era exagerada, que estava estragando tudo por bobagem. E quando a sua dor é ridicularizada, algo dentro de você se quebra. Você não apenas sofre, você começa a duvidar
da legitimidade do que sente. E isso é uma forma de abuso psicológico em que o agressor manipula a vítima para que ela duvide da própria percepção da realidade. Ele distorce fatos, ele nega conversas, ele invalida sentimentos, ele muda a narrativa. Eu vou te dar alguns exemplos de frases e pensa se você já ouviu algumas delas. Você está inventando coisa. Você entendeu errado, você é muito sensível, isso nunca aconteceu, você está ficando louca. Com o tempo, a vítima começa a duvidar de si e do que sente. Acha que está perdendo a memória, o juízo, o direito de sentir e acaba dependendo do abusador para saber o que é real. E por fim, começa a achar que talvez o problema seja ela. E a longo prazo, isso gera uma culpa internalizada. A pessoa não sente só a dor que o outro causou, ela sente vergonha do que ela está sentindo. Mas vamos lá. A nossa pessoa buscou ajuda, começou a terapia, tentou de todas as formas reconstruir a si mesma dentro da relação. E por isso, começou a ouvir frases como: vai lá, você e a sua terapeuta, vocês se merecem. Essa sua ansiedade é a invenção da sua cabeça. E o cérebro, em relações assim, vive em alerta crônico. Algumas áreas ficam hiperativadas para identificar ameaças. Outras, que organizam a memória, começam a registrar o relacionamento como um espaço de dor, mas também de necessidade. É como morar numa casa que desmorona, mas que, de alguma forma, ainda é chamada de lar. E romper isso não é muito simples, não é só levantar e sair, porque só quem sente a pressão emocional entende o que é estar no olho do furacão. E o cérebro está ali, lutando contra a dependência. A mente tentando se libertar de uma armadilha invisível. É como tentar largar um vício que prometia amor. E quando tudo vira sobrevivência, a gente esquece como é viver. E continua aceitando migalhas, achando que é tudo o que a gente merece. Então, quando alguém sai de uma relação abusiva, essa pessoa não comemora. Ela enterra sonhos. Ela faz luto, não só pela relação, mas por quem acreditou que poderia ser naquele amor. E voltar para si depois de tanto tempo sobrevivendo aos outros é como aprender a caminhar de novo. E a mente ainda sente medo, sente vergonha, sente culpa, mas lá dentro, pela primeira vez em muito tempo, vem um sussurro: talvez você mereça mais do que sobreviver. E aí começa a reconstrução, e a cor é lenta, porque embora liberta o corpo, mas a mente ainda carrega cicatrizes. O cérebro precisa reaprender o que é segurança, o que é paz, e cada passo fora do trauma é um processo, porque é preciso convencer o próprio corpo de que agora já não é preciso sobreviver. No começo a solidão pesa, mas com o tempo, com gentileza, com espaço para sentir o que você nunca pôde sentir, uma nova casa começa a ser construída por dentro. E não é rápido, não é fácil, não é linear, mas é real. Porque um dia, sem aviso prévio, você acorda e percebe que a saudade não grita mais. E é nesse dia silencioso que você entende que você não venceu uma batalha, você voltou para si. E se essa história falou com você, e se em algum lugar do seu caminho você também está tentando reconstruir a própria pele, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo com quem talvez ainda esteja tentando se reconstruir em silêncio. E meu agradecimento à nossa pessoa que está superando a dor, que está se reconectando consigo mesma e que gentilmente me deixou compartilhar a sua história nesse canal. Sinta-se ouvida, acolhida e abraçada. E pela sua atenção, muito obrigada.